Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome e por amor de Cristo Jesus, trazer-vos mais uma mensagem. A minha mensagem, ela é tanto para os irmãos trinitarianos, como também para os irmãos antitrinitarianos. Eu tenho visto uma confusão em nosso meio com respeito à interpretação dos testemunhos concernente ao Espírito Santo. E é por essa razão que eu tenho feito vários vídeos no meu canal, tem uma playlist tratando especificamente sobre o Espírito Santo. Então eu tenho vários vídeos de vários ângulos tratando sobre esse assunto. E esse vídeo também tratará desse assunto. E para iniciar a nossa mensagem, eu trago uma pergunta. Em cima dessa pergunta será construído todo o nosso estudo. E a nossa pergunta é essa: o Espírito Santo é o próprio Cristo? Como assim? Como assim? Por que eu estou fazendo essa pergunta? É justamente por isso, porque eu tenho visto confusão, tanto do lado dos trinitarianos, como também do lado dos antitrinitarianos. Porque existe texto, precisamos reconhecer que é um assunto complexo. Porque existe textos que dizem que o Espírito Santo é o próprio Cristo, que o Consolador é o próprio Cristo, mas também existe textos, testemunhos, que aparentemente mostra que o Espírito Santo é um outro ser semelhante ao Pai e ao Filho, enviado aos homens para guiá-los em toda a verdade e consolá-los. Então, como entender essa questão? Eu tenho mostrado em meus vídeos que só há uma maneira de entender coerentemente, harmoniosamente essa questão. E essa maneira é através do ministério dos anjos. Isso mesmo. Então, se você é um bereano, é um amante da verdade, que busca a verdade como tesouros escondidos, esse estudo é para você, meu irmão. Existem outros estudos no meu canal, uma playlist, que você está convidado em nome de Jesus para estudar, para examinar com espírito de humildade, com honestidade, com atenção. Examinar tudo aquilo que está sendo apresentado em cada estudo, até o fim. Tudo bem? Então, esse é o convite que eu faço a cada um dos meus irmãos. Vamos lá. O Espírito Santo é o próprio Cristo? Como assim? É isso que vamos ver. Aqui, na nossa primeira imagem, nós temos o próprio Cristo. Do seu lado direito, do seu lado esquerdo, temos os dois querubins. E na sua frente nós temos um anjo recebendo uma instrução, um sopro de vida espiritual, um sopro de instrução, para que esse anjo automaticamente leve esse sopro ao povo de Deus. É isso que está acontecendo hoje no Santíssimo. Toda a instrução, ela procede do Santo dos Santos para a terra, para o povo de Deus aqui na terra. Então vamos continuar. Comentário. O objetivo desse vídeo é apresentar o verdadeiro significado das declarações dos testemunhos do Espírito de profecia, concernentes ao Espírito Santo. Então esse vídeo tem como objetivo, mostrar o verdadeiro significado das declarações dos testemunhos concernente ao Espírito Santo. Então vamos ler o primeiro testemunho, que diz: o livro é E Recebereis Poder.
As descrições dos livros estarão sempre abaixo com essas cores, branco com fundo preto. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Então não tem como definir, porque o Espírito Santo ele age de várias maneiras, mas nós podemos estudar os testemunhos e buscar uma compreensão coerente. É isso que estamos buscando fazer. E o texto continua. Cristo diz que o Espírito é o Consolador. Preste atenção, que o Espírito é o Consolador. O Espírito da verdade que procede do Pai. Procede do Pai pela mediação de Cristo. Mas como isso ocorre? Como é que esse Espírito Consolador vem do céu para consolar o povo de Deus? É isso que buscaremos entender. E os testemunhos nos darão essa resposta em nome de Jesus. O outro texto se encontra nessa descrição aqui, ó. Diz: queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Olha só, queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então a própria irmã Ellen White, ela diz: queremos o Espírito Santo, que é o próprio Cristo. Então como entender isso? Vamos lá, vamos continuar. Mais um texto, Manuscritos, diz: o Espírito Santo é ele próprio, Jesus Cristo. O Espírito Santo é o próprio Cristo, despojado da personalidade humana, independente dela. Aí ela continua: ele representaria a si mesmo como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo, como onipresente. Então, como entender essas coisas? No primeiro parágrafo, ela diz: o Espírito Santo é o próprio Cristo, despojado da personalidade humana, independente dela. Ou seja, enquanto o Cristo está no céu corporalmente, ele se representa a si mesmo pelo seu Espírito Santo, como onipresente, ou seja, em toda parte. Grave isso. Eu destaco essas partes justamente para que os irmãos gravem essas partes destacadas, para que em outros textos você compreendam o que eu estou tentando transmitir com esse destaque. Então ele se representa em todos os lugares, ou seja, em toda parte. Tudo bem? Vamos lá. Comentário. Guardem a frase: por seu Espírito, Cristo representaria a si mesmo como presente em toda parte. Grave isso, em toda parte. Como um guia e consolador. Vamos ler mais um texto. 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. Quem está falando aqui? Próprio Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Jesus é o próprio Espírito, só que ele envia esse Espírito a toda parte para representar a si mesmo. Então, enquanto ele é o Espírito Santo, ele envia esse Espírito Santo de si mesmo, para que o povo dele receba o consolo, receba discernimento de toda a verdade. Então veja, ora, o Senhor é o Espírito. Então veja, Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador. Então o Espírito, que é ele mesmo, é o Consolador. Mas como é que Cristo, enquanto se encontra no Santíssimo, vem ser um Consolador ao lado de cada pessoa, dentro da sua igreja? Vamos chegar lá. O Senhor é o Espírito. E onde está
presente, o Espírito do Senhor, a presença do Senhor, aí há liberdade, aí há discernimento, aí há consolo, aí há ânimo, aí há força e aí há tudo aquilo que nós necessitamos. Então, aonde está o Espírito do Senhor, a presença do Senhor, aí há consolo, aí há discernimento. É isso que o texto quer dizer. Vamos continuar. Um texto maravilhoso da própria irmã Ellen White. O livro é Este Dia com Deus. Diz que Cristo devia se manifestar a eles e ainda está invisível, grave essa palavra, ao mundo, era um mistério para os discípulos. E hoje também é tanto para os trinitarianos como para os antitrinitarianos. É um mistério e eu vou mostrar que é um mistério para eles. Está ocorrendo uma má interpretação, tanto de um lado como do outro. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando no externo, numa presença visível, na manifestação visível. Eles não podiam se dar conta do fato de que podiam ter a presença, o Espírito de Cristo com eles e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação espiritual. Então, a manifestação do Espírito Consolador, do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que vem para guiar os homens em toda a verdade e consolá-los, é uma manifestação espiritual, é uma manifestação invisível do próprio Cristo. Vamos lá? Comentário. Podemos concluir até aqui que, por seu Espírito, por sua presença invisível, Cristo se manifesta invisivelmente em toda parte. Grave isso aqui, ó, em toda parte. Quando lermos outros textos, vocês começarão a entender essa verdade através do ministério dos anjos. Então, Cristo se manifesta visivelmente em toda parte. Mas o que significa essa presença invisível do Espírito de Cristo, enviado por ele como uma presença pessoal dele mesmo, que guia e ministra seu próprio consolo sobre os tristes e abatidos de espírito? Como entender isso? Vamos lá. Mais um texto, o livro é O Cuidado de Deus e diz: não vos deixarei órfãos. Aqui é a promessa do próprio Cristo, a fala do próprio Cristo. Não vos deixarei órfãos, declarou ele. Voltarei para vós. Voltarei. Então ele é o Consolador. Voltarei. Mas como? Numa manifestação invisível, numa manifestação espiritual. Voltarei para vós, para vos dar consolo. Não existe consolador como Cristo. Então, o Consolador é o próprio Cristo. Ele voltaria. Ele está voltando, ele está vindo diariamente. Mas como? Não existe como Consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Então, em outro texto, a própria irmã Ellen White diz que o Espírito Santo, o Consolador, é o próprio Cristo, se manifestando como uma presença pessoal, mas invisível. Mas, Gênesis, o que isso tem a ver com o ministério dos anjos? Vamos lá. 2 Coríntios 1,5 diz: pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda
a nossa consolação. Nesse contexto, diz que o Pai é o Pai das misericórdias e o Pai de toda a consolação. Então, toda a consolação que os homens recebem procede do Pai. Através de quem? Do mediador, através de Cristo. Mas como é que essa consolação vem do céu para os homens na terra? Vamos lá. Através da fé, olhamos para Jesus, a nossa fé rompe as sombras e adoramos a Deus, o Pai, por seu maravilhoso amor ao nos dar a Jesus, o Consolador. Então veja, são muitos textos afirmando que Jesus é o Consolador. Mas como entender, Gênesis, os outros textos que aparentemente dizem que o Consolador é outro ser semelhante ao Pai e ao Filho? Vamos entender isso segundo o ministério dos anjos. Se não introduzirmos o ministério dos anjos, essa verdade se torna manca, incoerente, mal compreendida. Vamos ver. Testemunho para ministro. Cristo é representado pelo seu Espírito Santo, ou seja, pela sua presença invisível. Hoje, em toda parte, lembra da palavrinha que eu mandei guardar? Em toda parte de sua grande vinha moral, ou seja, de suas igrejas. Outro texto, vamos conectar um texto com o outro. Agora começamos a introduzir o ministério dos anjos. E vocês vão entender o porquê eu sempre introduzo o ministério dos anjos para se compreender essa questão. Vamos lá. Então o texto acima diz: Cristo é representado pelo seu Espírito Santo, presença invisível, hoje em toda parte em suas igrejas. O segundo texto diz: Cristo envia, ou seja, enquanto ele está no Santíssimo, ele envia seus anjos, que é uma representação invisível, a toda parte do seu domínio, para que esses anjos comuniquem ao seu povo em suas igrejas a sua vontade. Aí o texto continua: anda ele no meio de sua igreja. Como é que ele anda? O próprio texto diz: se Cristo está no céu e ele envia seus anjos a todas as partes para estar em suas igrejas, a compreensão do andar dele nessas igrejas é através da presença desses anjos. Por quê? Porque esses anjos trazem, tudo que esses anjos trazem para ministrar sobre o povo de Cristo, é como se fosse o próprio Cristo, a presença invisível do próprio Cristo. É por isso que a irmã Ellen White, no segundo parágrafo, diz: anda ele no meio de suas igrejas. Então, o Espírito que anda no meio do povo de Deus é a presença do próprio Cristo através, por intermédio dos seus anjos, que trazem instruções para comunicar na mente humana a vontade do próprio Cristo. O texto, ele é claro. Mas quando se entende nessa perspectiva que eu estou trazendo do ministério dos anjos, se não tiver essa compreensão, esses textos não será bem compreendido. Lendo mais uma vez os dois textos. Cristo é representado pelo seu Espírito, presença invisível, manifestação invisível, hoje em toda parte de sua grande vinha moral, ou seja, falando de suas igrejas. O segundo texto está em conexão, um pouco aqui, um pouco ali, na conexão certa, para que se entenda o que o Senhor está tentando dizer. Cristo envia, ou seja, se ele envia, é porque ele está em algum lugar. Aonde é que ele está? No Santíssimo. E ele envia esses anjos como o quê? Como uma presença pessoal dele. Não é uma presença
aleatória, como os testemunhas de Jeová diz, que é um poder que fala com as pessoas, não. O Espírito Santo é a presença invisível do próprio Pai e do próprio Cristo, enviado a toda parte. E como é que se dá isso? O texto diz: Cristo envia seus anjos a toda parte, olha só, toda parte. Cristo envia seus anjos a toda parte como a presença do seu Espírito. Envia seus anjos a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos a sua vontade. Então, quando esses anjos comunicam a vontade de Deus, né, sobre a mente humana, é como se o próprio Cristo estivesse ali, ao lado daquela pessoa, comunicando na mente dela a vontade do próprio Cristo. É por isso que a irmã Ellen, no segundo parágrafo, ela diz: anda ele no meio da sua igreja, da sua vinha moral. Estão conectando? Eu espero que estejam conectando uma coisa com a outra. Vamos para o próximo texto, que está ligado a esses dois textos. Verdade sobre os anjos, diz: Cristo está operando em seu favor nas cortes celestes, enviando, percebe? Se ele envia, é porque ele está lá. E se ele envia esses anjos para comunicar conhecimento, conforto, ânimo, força, graça, poder, esses anjos representam a presença pessoal dele. Isso é lógico. Esses anjos são invisíveis. Você e eu não vemos. Todavia, acreditamos que eles estão sendo enviados, que eles estão em nosso redor. Essa é a presença do Espírito de Cristo. Vamos continuar. Cristo está operando em seu favor nas cortes celestes, no Santíssimo, Santo dos Santos, enviando seus mensageiros a todas as partes do globo. A mesma coisa, a mesma coisa. A mesma coisa, a todas as partes do globo, para prestarem assistência a todo sofredor, a todo triste, a todas as pessoas que estão tristes, a todo sofredor que ora e olha para ele em busca de alívio, de vida espiritual e de conhecimento. Então são esses anjos que trazem essas coisas. É por meio desses anjos que Cristo envia a sua presença para se comunicar com o seu povo, para consolar, para convencer, para atrair, para conquistar. Eu acabei de fazer um vídeo ontem maravilhoso, a mediação de Cristo. O que significa e como ocorre? Está no meu canal. Você é mais um convidado a assistir esse vídeo. O mediador, a mediação de Cristo. Esse é o título do vídeo. Está lá no meu canal. Vamos continuar aqui, ó. Comentário. Muitos podem estar se perguntando, mas o que os anjos têm a ver com o Espírito de Cristo, que Cristo envia a toda parte para guiar e consolar o seu povo? Os próprios testemunhos têm apresentado e continuarão apresentando o porquê os anjos estão ligados com esse Espírito, essa presença do próprio Cristo enviado aos homens para guiar, consolar, instruir. Vamos continuar. João 13:20 diz: se alguém receber o que eu enviar, como é que ele envia? Já vemos aqui. Ele envia através dos seus anjos. Então ele diz: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quando Cristo prometeu aqui, ó, João 14:23, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Então você veja que o Espírito que é enviado é a presença pessoal do Pai e do Filho. Viremos o Pai e o Filho como? Através da presença, da manifestação espiritual, da manifestação do Espírito de ambos, que é o quê? Por meio do ministério dos anjos. Vamos continuar e vocês entenderão. Nos lugares celestiais, o livro diz, Cristo está na presença do Pai, no Santíssimo, para, pôr à nossa disposição seres invisíveis, manifestação invisível da presença de Cristo, da presença pessoal de Cristo, invisível, mas pessoal. Os anjos de Deus. Vamos ver agora. E recebereis, aqui e recebereis. Acabei errando aqui, e recebereis. Poder, o livro. Deus está olhando do seu trono e envia seus anjos à terra, a toda parte, para cooperarem com os que estão ensinando a verdade. Lede o relato da experiência de Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, obedeceu o que o anjo falou. Eu pergunto, o que o anjo falou para Filipe, ele recebeu de quem? De Cristo. Então, quando o anjo fala aquilo que ele recebeu de Cristo, é como se a própria presença pessoal de Cristo estivesse com Filipe. Então, essa é a presença do Espírito de Cristo. Vamos ver aqui para vocês tirarem essa conclusão. Olha, Atos 8:26 e Atos 8:29, o mesmo contexto. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Então o Espírito falou a Filipe. É o mesmo contexto. Não é que o anjo falou a Filipe, se retirou, aí veio o Espírito e falou a Filipe. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Olha o comentário que eu faço. Comentário. O Espírito Santo que fala a Filipe é o próprio Cristo, por meio do seu anjo, o qual traz a voz de instrução do próprio Cristo. Isso é lógico, isso é harmonioso. E não é uma coisa que eu estou trazendo de outra denominação. Essa mensagem, ela é embasada com a Bíblia e com o Espírito de profecia. Quem negar não está negando a minha mensagem. Está negando uma mensagem que precisa ser cuidadosamente, diligentemente examinada. Vamos continuar. Primeiros escritos. Então Jesus comissionava outro anjo para descer do Santíssimo para a terra, a fim de animá-los, vigiar sobre eles e procurar impedi-los de abandonar o caminho estreito. Mas se não davam atenção ao cuidado vigilante dos anjos, que Cristo envia como a sua presença pessoal, e não queriam ser por eles consolados, tá vendo? O Espírito é o Consolador. Quem é o Espírito? O próprio Cristo. Através de quê? Do anjo que ele envia. Como é que não pode entender isso? Consolados, antes continuavam a se desgarrar, e os anjos pareciam ficar tristes e choravam. Continuando. Agora vejam, o Consolador é o próprio Cristo. É ele que está vindo. Mas como? Por isso que eu faço. O Espírito Santo é o próprio Cristo. Como assim? Jesus aparecerá, descerá, para confortar e dar bênçãos aos que deveram buscam. Mensais Escolhidas é o livro. Então, aqui nesse primeiro texto diz: Jesus aparecerá. Então é ele. Como? Já sabemos.
Mas vamos ver outros textos que mostram na mesma linguagem, na mesma conexão de interpretação. Jesus aparecerá para confortar e dar bênçãos. Como? Vamos lá. Para conhecê-lo é o livro. Trazer-nos bênçãos dá conforto. De quem esses anjos trazem? Trazer-nos bênçãos dá conforto. Um lenitivo a dor trazer. Cuidar dos órfãos solitários. Fazem os anjos com prazer. Eles trazem de quem? Do próprio Cristo. Essas bênçãos, esse conforto que os anjos trazem, sai da onde? Procede da onde? De Cristo. De que lugar? Da mente. E a mente de Cristo é o quê? É o Espírito de Cristo. O Espírito do homem é a mente do homem. O Espírito de Cristo também é a mente de Cristo. Então, quando Cristo envia alguma bênção, algum conforto, algum conhecimento, algum auxílio, ali é o próprio Espírito dele, sendo enviado para falar na mente humana. Se não entender essa questão pelo ministério dos anjos, ficarão perdidos, tanto trinitarianos como antitrinitarianos. Ambos estão embriagados, dando uma falsa interpretação imaginária e espiritualista do Espírito de Deus em Cristo Jesus. Trazer-nos bênçãos dá conforto, um lenitivo a dor trazer. Cuidar de órfãos solitários fazem os anjos com prazer. Dá aos cativos liberdade, guiar. E quando vier, vos guiará a Deus, vos guiará em toda a verdade. Guiar perdidos para Deus, mostrar da paz e vida a estrada. É próprio, pois, dos filhos de Deus. Amém. Amém por essa presença do Espírito de Cristo, que nos traz bênçãos, que nos traz conforto, que nos guia em toda a verdade. Vamos continuar. Para conhecê-lo é o livro. Na mesma conexão, esse estudo, quem me deu foi Deus através do seu Espírito. Veja que os textos estão numa sequência e ordem explicativa. É assim que se estuda a palavra de Deus. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, mediante Jesus que está no Santíssimo, enviando seus anjos a toda parte, como a presença do seu Espírito, alcançamos os serviços angélicos de amor, conforto, repreensão e luz, discernimento. Disse a irmã Ellen White, o Salvador é o nosso Consolador. Isto eu tenho provado que ele é. Como é que ele é o nosso Consolador? Através da presença pessoal dele, enviada através dos seus anjos. Caminho a Cristo. Sobre eles, anjos de Deus subiam e desciam das gloriosas alturas. Ouviam-se a voz divina do próprio Cristo numa mensagem de consolo e esperança. Como é que as pessoas, como é que um adventista, trinitariano, antitrinitariano, vê um estudo desse e ele não abraça essa verdade? É sem explicação para mim. Não tem explicação. Não tem explicação. Porque é uma coisa tão clara. Mas o que acontece? Existe orgulho, tanto de uma parte como da outra. É o orgulho. É o orgulho que não deixa os homens assumirem, reconhecerem que estão errados nas suas interpretações. Continuando. Cristo é o nosso guia e confortador, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Como é que ele é o nosso guia e confortador?
através da sua presença, da manifestação pessoal e invisível do seu Espírito, através dos seus anjos em toda parte, enviada por ele a toda parte. Hoje, tão verdadeiramente como nos dias dos apóstolos, mensageiros celestiais estão a passar por todo o comprimento e largura da terra, toda parte, procurando consolar. Aí está o Espírito Consolador, o próprio Cristo, através dos seus anjos, procurando consolar os tristes, proteger os impenitentes, ganhar o coração das pessoas para o próprio Cristo. Não os podemos ver, presença invisível. Não obstante, estão conosco. Eis que estou convosco todos os dias, guiando-nos, dirigindo-nos, protegendo-nos. Atos dos Apóstolos é o livro. Não estou trazendo mensagem, eu não sonhei. A mensagem que eu estou trazendo não é um sonho, não é uma fascinação, é uma realidade, é um fato literal, teórico, verdadeiro da palavra de Deus. Continuando, testemunho para ministro. Então não satisfariam a sua própria vontade, mas iriam onde o Espírito do Senhor guiasse, seria dirigido por ele mesmo, porque o Espírito, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade aos cativos. Lembram? Liberdade, dá aos cativos liberdade. Junte um texto com o outro. Vamos voltar lá, eu vou fazer questão de voltar lá. Vou fazer questão. Ora, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. É assim que se estuda a palavra de Deus, um pouco ali, um pouco aqui. Trazer-nos bênçãos, dar conforto, um lenitivo a dor trazer, cuidar dos órfãos solitários, fazem os anjos com prazer. Dá aos cativos liberdade, guiar os perdidos para Deus. Muito claro, muito claro. Então não satisfariam a sua própria vontade, mas iriam onde o Espírito do Senhor guiasse, seriam dirigidos por ele. Hoje, como naquele tempo, anjos estão dirigindo e guiando, e quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, guiando os que querem ser dirigidos e guiados. Aí está o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, que é o próprio Cristo, através dos seus anjos, enviado por ele mesmo como uma presença pessoal em toda parte, onipresente. Constantemente os instrumentos celestiais estão se comunicando com os homens e mulheres na terra. Não podemos ver pessoalmente os anjos de Deus ao nosso redor. Não obstante, estão conosco. Eis que estou convosco todos os dias. É nisso que consiste essa promessa de Cristo. Guiando-nos e dirigindo-nos. Devemos estar tão plenamente sob a influência do Espírito de Deus que sejamos susceptíveis à sua guia. Como é? O que é a influência do Espírito de Deus? É a influência que os anjos trazem da presença de Cristo, da mente de Cristo. Temos um advogado pleiteando em nosso favor no Santíssimo. O Espírito está continuamente empenhado em observar nosso procedimento.
Quem é esse Espírito? O próprio Cristo. Como? Vamos ver. Os agentes angélicos são mensageiros do céu, realmente subindo e descendo do Santíssimo, mantendo a terra em constante ligação com o céu. Esses mensageiros, que é a presença do Espírito de Cristo, observam todo o nosso procedimento. A mesma coisa. O Espírito está continuamente empenhado em observar o nosso procedimento. Esses mensageiros angélicos, que é a presença do Espírito, do próprio Cristo, observam todo o nosso procedimento. Vejam que uma coisa se conecta com a outra. Só aqueles que não têm essa dimensão dessa verdade, lê esses textos, nem se apercebem. Mas você é um privilegiado, recebendo essa bênção do próprio Deus. Continua. E sempre que as almas se submetem à enternecedora, subjugante influência do Espírito de Deus sobre a ministração desses anjos, a alegria no céu. O próprio Senhor regozija-se com cânticos. O próprio Cristo, Ele mesmo, através desses anjos, está fazendo todas essas coisas. Enquanto Ele está no céu, Ele envia, Ele representa a si mesmo através de sua presença pessoal e invisível em toda parte, por meio dos seus anjos. Mensagens Escolhidas é o livro. Mais um livro. Maravilhosa Graça, diz: Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecoste até o presente, o Confortador tem sido enviado. Ou seja, Ele envia a si mesmo. Como? Através da presença pessoal e invisível dos seus anjos, que trazem dele mesmo, da mente dele, o conforto, o discernimento, a luz, o ânimo, a força. Muito claro. Comentário. A presença ou manifestação invisível do Espírito de Cristo é Ele mesmo, vindo, estando e percorrendo por toda parte da terra, por intermédio dos seus anjos, para influenciar, guiar, consolar, convencer e ganhar os corações para si mesmo. Olha que verdade maravilhosa, coerente, harmoniosa. Mesmo texto que eu li, fazendo conexão com isso que eu falei. Hoje, tão verdadeiramente como nos dias dos apóstolos, mensageiros celestiais estão a passar por todo o comprimento e largura da terra, com a presença pessoal de Cristo, do Espírito de Cristo, procurando consolar os tristes, proteger os impenitentes, ganhar o coração das pessoas para Cristo. Não podemos ver pessoalmente, presença invisível do próprio Cristo. Não obstante, estão conosco. Estou convosco todos os dias, guiando-nos, dirigindo-nos, protegendo-nos. Continua. Se em nossa ignorância damos passos em falso, nosso Salvador não nos abandona. Nunca precisamos sentir que nos achamos sós. Temos anjos por companheiros. Jesus é o nosso companheiro pessoal, individual. Como? O Confortador que Cristo nos prometeu enviar, em seu nome permanece conosco. Estão entendendo a conexão? Eu peço ao Senhor que lhes dê discernimento dessa verdade, porque ela é muito, muito clara em minha mente. O Espírito está passando por toda parte da terra. Aqui, ó, como? Tá aqui, ó. Tá aqui. Conexão. O Espírito, que é o próprio Cristo,
de maneira espiritual, está passando por toda parte da terra, buscando aquele cujos corações se voltam totalmente para Deus, e com testes permanecerá, e sua luz não se extinguirá. A cruz e sua sombra, do nosso irmão e pioneiro Stephen Haskell. Testemunho 3 diz: os anjos de Deus estão ativos, subindo ao céu e descendo à terra, com mensagem da própria mente de Cristo, com mensagem de misericórdia e advertência, conforto, ânimo, discernimento, advertência, reprovação. Esses mensageiros celestes estão comovendo mentes e corações a homens e mulheres em toda parte, cujo coração é suscetível a ser inspirado com a verdade. Testemunho 3 é o livro. Vamos lá ler um texto em conexão. Materiais de 1888 diz: quando Cristo envia suas mensagens por seus anjos de misericórdia, à luz de sua verdade, está enviando o Espírito da verdade. Muito claro. Olha, quando Cristo envia suas mensagens de misericórdia, à luz de sua verdade, está ele enviando o Espírito da verdade, que é ele mesmo. Muito claro o texto. Como é que ele envia suas mensagens? Através dos seus anjos. Então, quando ele envia suas mensagens através dos seus anjos, ele está enviando o Espírito da verdade, que é a sua própria presença. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso guia, que nos conforta, que nos guia, que nos dirige. Através de Cristo, a luz está brilhando para o homem. O céu está ligado com a terra e os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre a escada mística. Eles trazem da mente do próprio Cristo mensagens de advertência, repreensão, instrução, encorajamento e amor. Aí está o Espírito da verdade. Aí está a presença do próprio Cristo, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador. Esses anjos são invisíveis, mas às vezes deixam sua luz brilhar tão distintamente que é reconhecida pelos sinceros. Creio ser este o caso na revelação que tiveste. A irmã Ellen falando para o irmão. Essa manifestação está vos ensinando que o Senhor vos ama e que os seus anjos vos guardam. Sois mantidos pelo poder de Deus. O livro é Este Dia com Deus. Devemos contemplar, voltando aqui, essa manifestação invisível. Lembram do texto? Que os discípulos não compreenderam as palavras de Cristo? Vamos voltar lá, rapidinho. Não custa nada. Para ficar bem harmonizado, precisamos trabalhar dessa maneira. Aqui, ó. Que Cristo devia se manifestar a eles e ainda está invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando no externo, na manifestação visível. Eles não podiam se dar conta do fato de que podiam ter a presença de Cristo com eles e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação invisível e espiritual. É o que diz aqui. Ó, seres invisíveis.
Cristo está na presença do Pai para pôr à nossa disposição os seres invisíveis, sua presença invisível, sua manifestação invisível, para trazer luz, força, ânimo, conforto. Esses anjos são invisíveis, mas às vezes deixam sua luz brilhar. Essa manifestação invisível está nos ensinando que o Senhor nos ama e que os seus anjos nos guardam. Somos mantidos pelo poder divino que emana do próprio Deus. Continuando, desejar todas as nações, diz, devemos contemplar o santuário em cima, onde Jesus está ministrando em nosso favor, Santíssimo. Devemos abrir o coração ao Espírito Santo, seu representante, e regozijar-se na luz de sua presença invisível. A luz da presença invisível é justamente o Espírito, a presença do Espírito invisível de Cristo, que é a presença pessoal dele, a manifestação que os discípulos não entenderam, que os trinitarianos não estão entendendo e que os antitrinitarianos também não estão entendendo. Este dia com Deus diz: onde houver um coração em que não incida a luz do céu, ali haverá uma solidão em que Cristo não pode habitar. Ao lado de cada pessoa há a presença invisível de um anjo. Isso mesmo, a presença invisível de um anjo. Por quê? O primeiro parágrafo diz: aonde não há um coração que não incida a luz do céu. E no segundo parágrafo, ela faz questão de falar: ao lado de cada pessoa existe uma presença. Por quê? Porque através dessa presença invisível é que a luz da mente do Espírito de Cristo é comunicada no espírito humano. Consideram a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio, e contudo os filhos da terra que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parece satisfeito com andar sem a luz de seu Espírito, ou seja, a luz da sua presença e a companhia de sua presença. Veja, a luz do seu Espírito e a companhia da sua presença. Da onde é a luz? Da onde sai? Da mente de Cristo. E por onde é que essa luz é ministrada na mente humana? Por sua presença invisível, que é o quê? Seus anjos em toda parte. O livro é Caminho a Cristo. A sua luz emana de Cristo. Da onde emana essa luz? Da mente, do Espírito de Cristo. E por onde essa luz é esvaziada, derramada, comunicada na mente humana? Através dos anjos, como temos visto. Mediante o ministério dos santos anjos, Deus envia luz ao seu povo, ou seja, de Cristo emana a luz da sua mente, como vimos na primeira imagem, Jesus soprando a luz na mente do anjo, enviando esse anjo para soprar essa mente na mente do seu povo. Mediante o ministério dos santos anjos, Deus envia a luz ao seu povo, e por meio de seu povo, essa luz deve ser dada ao mundo. O livro é Nos Lugares Celestiais. O outro livro, Desejado de Todas as Nações, diz: depois de sua ascensão, devia estar pessoalmente ausente, ou seja, depois que Cristo subiu ao céu, devia ele estar pessoalmente ausente, corporalmente, mas por meio do Consolador, ou seja, sua presença pessoal, invisível, no sentido espiritual, achar-se-ia ele ainda com eles. E não devia passar o tempo em lamentações. Como é que Cristo continuou quando ele subiu aos céus? Ali em Atos, vamos ver. Esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante,
para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os dois que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estivera durante sua vida na terra. Não eram esses anjos que também confortavam Cristo. Lembra do anjo que Deus, o Pai, enviou a Cristo no Getsêmani? Lá em Lucas 22, 43? O anjo que o Pai enviou para confortar Cristo era um desses anjos, Gabriel. Então aqui diz, não ansiariam os dois anjos unir-se à multidão que saudava a Jesus? Sim, em simpatia e amor pelos que ele deixara, porém ficaram para os confortar. Então veja, depois de sua ascensão, devia estar pessoalmente ausente, ou seja, corporalmente. Ele subiu corporalmente. Mas por meio do Consolador, presença invisível, manifestação espiritual através dos seus anjos, ele continuava com eles. Como? Através dos seus anjos, dos dois. Aqueles dois varões de branco, lembra de Atos? Em simpatia e amor pelos que ele deixara, porém ficaram para os confortar. Não são, porventura, todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar salvação? Sim. Desejado, todas as nações, é o livro. Continuando. Ele está em toda parte. Quem? Cristo. Embora invisíveis, seus anjos, seus mensageiros visitam-nos na sala de trabalho, no quarto de dormir. As obras ocultas das trevas serão trazidas à luz. Revelados serão os pensamentos, os intelectos e os desígnios do coração. Todas as coisas se acham claras e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Conselho sobre saúde. Então, ele está em toda parte. Como? Através da sua presença pessoal invisível. Como? Através dos seus anjos. Ele está em toda parte. Ponto. Aí a própria profeta diz, embora invisíveis, seus anjos visitam-nos. Isso significa a onipresença invisível do Espírito de Cristo, chamado o Consolador. O divino Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Então, o Espírito que Cristo prometeu enviar é a presença e o poder. O que é a presença? A presença é uma presença pessoal do Pai e do Filho, que é os anjos, pessoalmente. Porque os anjos vêm corporalmente. É uma presença pessoal, invisível, mas pessoal. E o poder? O poder é aquilo que os anjos recebem da mente de Cristo e comunica na mente humana. É assim que o Pai e o Filho habita no meio pela presença pessoal e habita dentro dos homens. Quando? Quando esses recebem as mensagens que esses anjos comunicam na mente deles. Anjos de luz e poder se acham sempre perto para proteger, confortar, curar, instruir e inspirar. O livro é O Comportor Evangelista. O Espírito Santo é o Consolador, como a presença pessoal de Cristo para a alma, para cada ser individual dentro de suas igrejas. O Espírito Santo é o Consolador, é o próprio Cristo, como uma presença pessoal, através dos anjos. Enviando o anjo para o livrar, Deus lhe dera um sinal de seu amor e a certeza de sua presença. Mesmo aqui na terra, os cristãos podem sentir a alegria da comunhão com Cristo, podem ter a luz de seu amor e o perpétuo conforto de sua presença invisível. O Senhor conhece tudo a respeito dos seus fiéis, servos que, por amor dele, jazem numa prisão,
ou são banidos para ilhas solitárias. Conforta-os com sua presença. Que presença é essa? Uma presença pessoal, amorosa, paciente, que deseja confortar, guiar, fortalecer, animar. Moça e rapazes juntam-se, conversam, riem, gracejam e afastam a Cristo do próprio coração e os anjos de sua presença. Hão de sobrevir dificuldades a cada um. A toda pessoa será toda pessoa será pressionada pela tristeza e desânimo. Então, uma presença pessoal, um amigo que confortará e comunicará força, resistirá aos dardos do inimigo, destinados a destruir. Claro, não? Só um minutinho, irmãos. Então veja, uma presença pessoal, o próprio Cristo, um amigo. Quem é esse amigo? O próprio Cristo. Como? Através de cada um dos seus anjos, que ele envia para estar ao lado de cada um do seu povo. Uma presença, ou seja, hão de sobrevir dificuldades a cada um. Toda pessoa será pressionada pela tristeza e desânimo. Então, uma presença pessoal e invisível, um amigo que é o próprio Cristo, nos confortará. Através de quê? Dos seus anjos, que trazem o conforto dele mesmo. Quando Cristo subiu ao céu, seus seguidores ainda sentiam sua presença. Como assim? O mesmo contexto de Atos. Quando Cristo subiu ao céu, seus seguidores ainda sentiam sua presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz. Duas imagens, ele subindo, os dois varões, os dois anjos, e agora os dois anjos aqui fazendo o quê? Confortando eles. Mas quem foi que incumbiu esses anjos? Quem foi que deu as palavras de conforto a esses anjos? Para que esses anjos confortassem os discípulos. Vamos ler. Foi o compassivo Salvador que, antecipando-se aos sentimentos de solidão e tristeza de seus seguidores, incumbiu os anjos de confortá-los. É muito claro. O livro é Filhos e Filhas de Deus, com a certeza de que ele viria outra vez, em pessoa, assim como fora para o céu. Pela mensagem do anjo, acendeu-se de novo a esperança, ou seja, eles se renovaram. É assim que Cristo, que o Confortador está vindo. Os discípulos voltaram para Jerusalém, tomando de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Durante todo o dia, Abraão esperou que um anjo viesse abençoá-lo e confortá-lo, ou talvez revogar o mandato divino, mas nenhum mensageiro de misericórdia apareceu. O Confortador estará convosco para cumprir a promessa do Salvador. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Como é que o Confortador está convosco, conosco? Como é? Como é? Já vimos. Vamos ver mais um texto. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse mesmo Jesus está familiarizado com todas as suas provações e não a deixou sozinha a lutar contra as tentações e o mal, para afinal ser esmagada por fardos e tristeza. Por meio, enviando seus anjos, como sua própria presença, por meio de seus anjos, ele, como um amigo, um confortador, sussurra aos ouvidos, na mente humana:
Não temas, porque eu sou contigo. Sou aquele que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Então é assim que Cristo conforta. É assim que ele é o confortador. É assim que ele está vindo e falando na minha e na sua mente. Por meio de seus anjos, ele sussurra, ele sopra o Espírito Santo, o Espírito de conforto, de ânimo, o Espírito de guia. Conheço as tuas tristezas, eu mesmo as suportei. Estou familiarizado com as suas lutas, também as experimentei. Aqui ele falando através dos anjos em nossa mente, para nos confortar, nos animar. Conheço-lhes as tentações, já as enfrentei. Tenho visto as suas lágrimas, eu também chorei. Suas esperanças terrenas estão desfeitas, mas erga os olhos da fé. Penetre o véu e ali ancore suas esperanças. A eterna segurança será sua, pois você tem um amigo mais chegado que um irmão. Testemunho 2 é o livro. Claro, não? Eis que estou convosco todos os dias, como um confortador, como um guia, que sussurra, que sopra o Espírito Santo, o meu Espírito, em vosso Espírito para confortá-los. Em tristeza e aflições, quando as perspectivas se afiguram negras e o futuro aterrador, e nos sentimos desamparados e sós, é tempo de o Espírito Santo, em resposta à oração da fé, conceder conforto ao coração. Quem é esse Espírito Santo? O próprio Cristo. Como? Através dos seus anjos, que são enviados por ele como uma presença pessoal, como uma presença invisível, que transmite o seu próprio conforto em nossa mente. Quando nos sentimos excessivamente tentados, desanimados, tristes, lembremos-nos da promessa de Cristo, de que há ao nosso lado um anjo celestial, como a presença do próprio Cristo, para nos confortar, para nos fortalecer, nos animar. Quão poucos reconhecem que Jesus, ele mesmo, invisível, está andando ao seu lado. Ao seu lado. O Senhor Jesus, por seu Espírito Santo, se prostrará ao teu lado. Ao teu lado. Invisível. Falhamos muitas vezes porque não compreendemos que Cristo está conosco, por seu Espírito, sua presença pessoal, invisível, mas real e verdadeira. Tão verdadeiramente como quando, nos dias de sua humilhação, andou visivelmente na terra. Conquanto nenhum miraculoso livramento fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado por Cristo. Tivera sempre a companhia dos anjos celestiais, a presença pessoal e invisível de Cristo, do Espírito dele, que lhe abriram as profecias, deram discernimento concernentes a Cristo e as preciosas promessas das Escrituras. Ânimo! É assim que Cristo nos anima, pelas promessas das Escrituras. Estas foram seu sustentáculo, como havia de ser do povo de Deus nos séculos por vir, como hoje. A João Batista, como aos que vieram depois dele, foi dado a segurança: eis que estou convosco todos os dias. Como? Está aqui, ó. Eis que estou convosco. Como? Por meio dos meus anjos, sussurrando ao vosso coração, ao vosso espírito, dando-lhes conforto, animando pelas minhas promessas. E ao apresentar-lhes a graça da verdade em serviço fiel e desinteressado, anjos estarão presentes para sustentar-vos. Foi sustentado. E estas foram seus sustentáculos. Como? Através dos anjos. O Confortador,
O próprio Cristo em espírito, pela presença de seus anjos, estará convosco para cumprir a promessa do Salvador. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não te esqueças de que tens um Consolador, o Espírito Santo, que Cristo indicou. Nunca estais sós. Nunca estais sós. O Espírito Santo é ele próprio, despojado da personalidade humana e independente dela. Ele representaria a si mesmo como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo. Presença e poder invisível, como onipresente. Como isso? Esse Espírito Santo veste-se de anjos e assim vem em forma pessoal, mas sempre representando a Deus. O Espírito Santo, presença invisível e pessoal de Cristo, vem revestido de anjos, ter com a alma como consolador. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra, e assim Cristo é o mediador da comunicação, do conforto de Deus para os homens. Aqui está o meu contato. Possíveis dúvidas, perguntas, entre em contato comigo que eu estarei aberto como um irmão em Cristo Jesus para conversarmos e entendermos essas coisas para a honra e glória de Deus. Um abraço, Deus abençoe.